Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o oitavo vídeo da série semanal do livro Reflexões sobre Salmos, de C.S. Lewis. São 11 capítulos ao todo, então me acompanhe nessas 11 semanas. Apoie esse projeto se inscrevendo e curtindo o vídeo. Deus te abençoe. Capítulo 8. Uma palavra sobre o louvor. É possível e até esperado que este capítulo seja desnecessário para a maioria das pessoas. Quem nunca foi cabeça dura o suficiente para encontrar a dificuldade de que ele trata pode até achar graça. Não faço a menor objeção ao riso deles. Um pouco de alívio cômico em uma discussão não faz mal, por mais sério que o assunto possa ser. Segundo minha própria experiência, as coisas mais engraçadas ocorreram nas conversas mais sérias e sinceras. Quando comecei a me aproximar da crença em Deus, e mesmo por algum tempo depois que ela me foi dada, encontrei uma pedra de tropeço na exigência tão clamorosa feita por todas as pessoas religiosas de que deveríamos louvar a Deus. Mais ainda na sugestão de que o próprio Deus exigia isso. Todos nós desprezamos o homem que exige garantia contínua de sua própria virtude, de sua inteligência ou de seu encanto. Desprezamos ainda mais a multidão de pessoas em torno de cada ditador, cada milionário, cada celebridade, que satisfaça essa demanda. Assim, uma imagem ao mesmo tempo ridícula e horrível, tanto de Deus como de seus adoradores, ameaçou surgir em minha mente. O saltério é especialmente problemático neste sentido. Louvai ao Senhor comigo, louvai-o. É porque, aliás, louvar a Deus com tanta frequência consistia em dizer a outras pessoas para louvá-lo, mesmo em dizer às baleias, tempestades de neve, etc., para continuarem fazendo o que certamente fariam, quer lhe disséssemos, quer não. A declaração colocada na própria boca de Deus: o que oferece ação de graças, esse me honra. 50:23. Era como dizer: o que eu mais quero é que me digam que sou bom e grandioso. O pior de tudo foi isso sugerir a mais tola barganha pagã, a do selvagem que faz oferendas ao seu ídolo quando a pesca é boa e fica desconcertado quando não pesca nada. Mais de uma vez, os salmistas pareciam estar dizendo: tu gostas de louvor, faz isso por mim e tu terás um pouco. Assim, no Salmo 54, o poeta começa com salva-me, verso 1, e no versículo 6 acrescenta um incentivo: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome. Repetidas vezes, o orador pede para ser salvo da morte com base no fato de que, se Deus permitir que os que lhe suplicam morram, não receberá mais louvor deles, pois os espíritos no Sheol não podem louvar. 39, 88, 10, 119, 175. E a mera quantidade de louvor parecia contar. Louvo-te 7 vezes por dia. 119, 164. Isso foi extremamente angustiante. Fez-me pensar o que menos eu queria pensar. Gratidão a Deus, reverência e obediência a Ele. Pensei que eu conseguia entender isso, mas não esse elogio perpétuo. As questões também não haviam sido corrigidas por um autor moderno que teria falado do direito de Deus ser louvado. Ainda acho que direito é uma maneira ruim de expressar isso, mas creio que agora entendo o que esse autor quis dizer. Talvez seja mais fácil começar com objetos inanimados que não podem ter direitos.
O que temos em mente quando dizemos que uma pintura é admirável? Certamente não queremos dizer que é admirada, assim como pode ser, porque o trabalho ruim é admirado por milhares e o bom trabalho pode ser ignorado. Nem que mereça admiração, no sentido em que um candidato merece uma nota alta dos examinadores, ou seja, que um ser humano terá sofrido injustiça se não for premiado. O sentido no qual a pintura merece ou exige admiração é mais este, que a admiração é a resposta correta, adequada ou apropriada a ela, que, se for paga, a admiração não será jogada fora e que, se não a admirarmos, seremos estúpidos, insensíveis e grandes perdedores. Teremos deixado de compreender algo. Dessa forma, pode-se dizer que muitos objetos, tanto na natureza como na arte, merecem ou são dignos de ou exigem admiração. Foi a partir dessa conclusão que, para alguns, parecerá irreverente, que achei melhor tratar da ideia de que Deus exige louvor. Ele é aquele objeto que, para se admirar, ou se preferir, para se apreciar, basta estar desperto, ter entrado no mundo real. Não apreciá-lo é ter perdido a maior experiência e, no final, ter perdido tudo. A vida incompleta e mutilada de quem é incapaz de apreciar uma sinfonia, de quem nunca se apaixonou, de quem nunca conheceu a verdadeira amizade, de quem nunca se importou com um bom livro, de quem nunca apreciou a sensação do ar matinal no rosto, de quem nunca, eu sou um desses, gostou de futebol, são tênues imagens disso. Mas é claro que isso não é tudo. Deus não apenas exige louvor na condição de objeto supremamente belo e totalmente satisfatório. Ele aparentemente ordena isso como legislador. Os judeus foram instruídos a sacrificar. Temos a obrigação de ir à igreja. Mas essa era uma dificuldade apenas porque eu não entendia nada do que tentei dizer antes, no capítulo 6. Não compreendia que é no processo de ser adorado que Deus comunica sua presença aos homens. É claro que esse não é o único caminho, mas para muitas pessoas, muitas vezes, a formosura do Senhor é revelada principalmente ou apenas enquanto elas o adoram juntas. Mesmo no judaísmo, a essência do sacrifício não era realmente os touros e bodes que os homens davam a Deus, mas que, ao fazerem isso, Deus dava a si mesmo aos homens. No ato central de nossa própria adoração, sem dúvida, isso está muito claro. Ali estão manifestamente, até mesmo fisicamente, Deus que dá e nós que recebemos. A ideia infeliz de que, de alguma forma, Deus precisaria ou ansiaria por nossa adoração, como uma mulher vaidosa querendo elogios, ou como um autor vaidoso apresentando seus novos livros a pessoas que não o conhecem ou nunca ouviram falar dele, é respondida, de forma implícita, pelas seguintes palavras: se eu tivesse fome, não to diria. 50:12. Mesmo que uma tão absurda divindade fosse concebida, dificilmente ele viria a nós, a mais baixa das criaturas racionais, para satisfazer seu apetite. Não quero que meu cachorro ladre aprovando meus livros. Agora que penso nisso, há alguns humanos cujas críticas entusiasticamente favoráveis não me gratificariam muito. Mas o fato mais óbvio sobre o louvor, seja a Deus, seja a qualquer coisa,
estranhamente me escapou. Pensei nisso em termos de elogio, aprovação ou dar honra. Eu nunca havia notado que todo prazer transborda espontaneamente em louvor, a menos que, às vezes, apesar de, a timidez ou o medo de aborrecer os outros sejam deliberadamente trazidos para reprimir isso. O mundo ressoa com elogios. Amantes elogiando a mulher amada, leitores, seu poeta favorito, caminhantes elogiando o campo, jogadores elogiando seu jogo predileto, louvores a clima, vinhos, pratos, atores, motores, cavalos, faculdades, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros, besouros raros e, às vezes, até mesmo a políticos ou estudiosos. Eu não havia notado como as mentes mais humildes e, ao mesmo tempo, mais equilibradas e vastas elogiam mais, enquanto as excêntricas, desajustadas e descontentes elogiam menos. Os bons críticos encontraram algo para elogiar em muitas obras imperfeitas. Os maus reduziam continuamente a lista de livros que poderíamos ler. O homem saudável e despreocupado, ainda que educado, com luxo e muito experiente na boa gastronomia, pode elogiar uma refeição muito modesta. O dispéptico e o esnobe criticam tudo. Exceto onde as circunstâncias intoleravelmente adversas interferem, o louvor quase parece ser a saúde interior tornada audível. Nem deixa de sê-lo quando, por falta de habilidade, as formas de sua expressão são muito grosseiras ou até mesmo ridículas. Deus sabe que muitos poemas de louvor dirigidos a um amado terreno são tão ruins quanto nossos hinos ruins, e uma antologia de poemas de amor para uso público e perpétuo provavelmente seria uma prova tão dolorosa para o gosto literário quanto hinos antigos e modernos. Eu também não havia notado que, assim como os homens louvam espontaneamente tudo o que valorizam, incitam-nos espontaneamente a nos juntarmos a eles em seu louvor. Ela não é adorável? Não foi glorioso? Você não acha isso magnífico? Os salmistas, ao dizerem a todos que louvem a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando falam do que lhes interessa. Toda a minha dificuldade mais geral sobre o louvor a Deus dependia de eu absurdamente negar a nós, no que diz respeito ao supremamente valioso, o que nos deleitamos em fazer, o que de fato não podemos deixar de fazer, a respeito de tudo aquilo que valorizamos. Acho que nos deleitamos em louvar aquilo de que gostamos, porque o elogio não apenas expressa, como também completa o prazer. É sua ordenada consumação. Não é por expressão de cortesia que cada amante diz ao outro como ele é lindo. O deleite é incompleto enquanto isso não é expresso. É frustrante descobrir um novo autor e não poder dizer a ninguém quão bom ele é. Chegar, de repente, na curva da estrada, em algum vale montanhoso de grandeza inesperada, e ter de ficar calado, porque as pessoas em sua companhia se importam com isso tanto quanto se importam com uma lata na vala, ou ouvir uma boa piada e não encontrar ninguém com quem compartilhá-la. O ouvinte perfeito morreu há um ano. Isso acontece mesmo quando nossas expressões são inadequadas, como, é claro, geralmente são. Mas e se alguém pudesse, real e plenamente, louvar até mesmo essas coisas com perfeição, expressar de forma plena na poesia, na música
ou na pintura o apreço que quase o consome, então, de fato, o objeto seria plenamente apreciado e nosso deleite teria atingido um desenvolvimento perfeito. Quanto mais valioso fosse o objeto, mais intenso seria esse deleite. Se fosse possível para uma alma criada plenamente, quero dizer, até a medida plena concebível em um ser finito, apreciar, ou seja, amar e deleitar-se com o objeto mais valioso de todos, e simultaneamente, em cada momento, dar a esse deleite a expressão perfeita, aquela alma, então, estaria em suprema bem-aventurança. É nessa linha que considero mais fácil compreender a doutrina cristã de que o céu é um estado no qual os anjos agora e os homens no futuro estão perpetuamente envolvidos com o ato de louvar a Deus. Isso não significa, como pode tão desanimadoramente sugerir, que seja como estar na igreja, pois nossos cultos, tanto em sua conduta como em nossa capacidade de participação, são meras tentativas de adoração, nunca totalmente bem-sucedidas. Muitas vezes, 99,9% falhas, às vezes inteiramente falhas. Não somos cavaleiros, mas alunos da escola de equitação. Para a maioria de nós, quedas e contusões, músculos doloridos e a severidade do exercício superam em muito aqueles poucos momentos em que estávamos, para nosso próprio espanto, realmente galopando sem temor e sem desastre. Para ver o que essa doutrina realmente significa, devemos supor que estamos em perfeito amor com Deus, embriagados, afogados, dissolvidos por esse deleite que, longe de permanecer confinado em nosso íntimo como um êxtase incomunicável, portanto, dificilmente tolerável, flui de nós incessantemente, em uma expressão espontânea e perfeita. Nossa alegria, tão inseparável do louvor, no qual se liberta e se expressa, quanto a luz que um espelho recebe é inseparável da luz que reflete. O catecismo escocês diz que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e regozijá-lo para sempre. Mas então saberemos que são a mesma coisa. Regozijar plenamente é glorificar. Ao nos ordenar a glorificá-lo, Deus está nos convidando a regozijá-lo. Enquanto isso, é claro que estamos apenas, como diz Donne, ajustando nossos instrumentos. Nota de rodapé do poema Hino a Deus, meu Deus, em minha enfermidade, de John Donne, 1572-1631, poeta inglês. A afinação da orquestra pode ser prazerosa, mas apenas para aqueles que, em alguma medida, ainda que pouca, conseguem antecipar a sinfonia. Os sacrifícios judaicos e até mesmo nossos próprios ritos mais sagrados, como verdadeiramente ocorrem na experiência humana, são como a afinação, uma promessa, não um desempenho. Assim como na afinação, eles podem ter muito dever e pouco ou nenhum prazer, mas o dever existe para o deleite. Quando cumprimos nossos deveres religiosos, somos como pessoas cavando canais em uma terra sem água, para que, quando, por fim, a água chegar, ela os encontre prontos. Quero dizer, em sua maior parte, há momentos felizes, mesmo agora, em que um fio de água se move lentamente ao longo dos leitos secos, e almas felizes a quem isso acontece com relativa frequência. Quanto ao elemento de barganha em Salmos, faz isso e eu te louvarei,
Aquele toque bobo de paganismo certamente existia. A chama não sobe pura do altar, mas as impurezas não são sua essência. E não estamos todos em posição de desprezar até mesmo os salmistas mais cruéis a esse respeito. É claro que não cometeríamos erros graves em nossas palavras como eles, mas existe, tanto para o bem como para o mal, uma oração sem palavras. Muitas vezes, de joelhos, fico chocado ao descobrir que tipo de pensamento tenho, por um momento, dirigido a Deus. Que apaziguamento infantil eu estava realmente oferecendo, que afirmações eu realmente fiz, até mesmo que ajustes ou compromissos absurdos eu estava, meio consciente, propondo. Em algum lugar, há um coração pagão e selvagem em mim, pois infelizmente a tolice e a astúcia idiota do paganismo parecem ter muito mais poder de sobrevivência do que seus elementos inocentes ou até mesmo belos. É fácil, uma vez que se tem poder, silenciar as gaitas, cessar as danças, desfigurar as estátuas e esquecer as histórias. Mas não é fácil matar o selvagem, a criatura gananciosa e amedrontada que ora se encolhe, ora é ruidosa em sua alma. A criatura a quem Deus pode muito bem dizer: pensavas que eu seria teu cúmplice. 50:21. Mas tudo isso, como eu disse, será esclarecedor apenas para alguns de meus leitores. Para os outros, tal qual uma comédia de erros. Uma jornada tão tortuosa para chegar ao óbvio fornecerá ocasião para caridosas risadas. Fim do capítulo.